Paróquia São Mateus de Guariba oferece Evangelho do Dia com Padre Aldive. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia, quinta-feira, dia 16 de fevereiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, e devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, nesta segunda-feira, Jesus nos leva os seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe, ou seja, distancia-os de Jerusalém, retira-os do centro do poder para que assim possam visualizar melhor as coisas e dar uma resposta mais coerente àquelas que é a pergunta fulcral para o seguimento de Jesus e sua missão. Quem é Ele? Ou quem Ele é? Às vezes é preciso que saibamos e saiamos de certos lugares que nos cegam e nos paralisam para podermos dar respostas mais acertadas e comprometidas com Deus e com a Igreja. Eis que Jesus leva-os para Cesareia de Filipe e ali naquela região de desafios ele lhes faz a pergunta crucial: quem dizem os homens que eu sou? Vejam que a pergunta não é feita diretamente. Jesus quer saber primeiro o que as pessoas pensam dele, como elas o veem. É apenas uma espécie de termômetro, vamos dizer assim, para saber não apenas como anda sua popularidade, mas sobretudo a essência de seu ser e a realidade de sua missão. A resposta que ele ouve não o satisfaz plenamente, embora ele tenha sido comparado às pessoas muito importantes, João Batista, Elias, um profeta. Ninguém até então havia dito quem ele era de fato. Ninguém o tinha visto como o Messias, o Filho de Deus. Porém, os discípulos, aqueles que estavam com ele diariamente e constantemente, tinham obrigação de saber quem era ele. Por essa razão, Jesus em seguida se dirige a eles diretamente e faz uma nova pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, falando em nome do grupo, responde prontamente: tu és o Messias. E aqui temos a profissão de fé dos discípulos, porém, a atitude de Jesus diante dessa resposta não fica muito clara, porque Jesus o proibiu severamente que falarem quem ele era. Não seria bom que eles propagassem essa descoberta? Vamos entender um pouquinho essa proibição de Jesus lendo o texto mais adiante. Mesmo respondendo dessa forma aparentemente correta, ainda há um certo equívoco nessa resposta. Pois então, há equívoco no conceito de Messias. O Messias que eles queriam era semelhante ao Messias esperado pelo povo judeu, aquele que viria para resolver sozinho todos os problemas, que não se submeteria a nenhum tipo de sofrimento. Viria com a superioridade de um Deus, magicamente, sem maiores envolvimentos, e sanaria todos os problemas. E Jesus não é esse tipo de Messias. O messianismo de Jesus requer parceria, envolvimento dos discípulos com as dores de toda a humanidade.
com seus problemas. E por isso o Messias e todos os que forem seus discípulos iria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes, doutores da lei, e deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Quando Jesus explica que ele é o Messias, o servo, o sofredor, eles, na pessoa de Pedro, reagem com a mesma prontidão com que deram a resposta de quem ele era. Começou a repreendê-lo. Eles até então não queriam um Messias assim, queriam um Messias que correspondesse à concepção judaica. Por isso Jesus pediu que os discípulos mantivessem sua identidade em sigilo, pois não queria que fosse propagada uma concepção errônea dele. Ele definitivamente não era esse tipo de Messias. Quando esperamos soluções mágicas da parte de Jesus para nossos problemas, sem nos envolvermos com ele, sem querer enfrentar as dificuldades, os sofrimentos, somos pedras de tropeço para ele e o seu messianismo para o seu projeto de vida. Tornamo-nos, assim, um obstáculo, uma pedra de tropeço, uma espécie de Satanás, vamos dizer assim, porque demonstramos não pensar as coisas de Deus, mas as coisas da humanidade, isto é, limitadamente. Seguir Jesus é ser fiel a essa aliança, a esse amor que exige muita renúncia, esvaziamento e coragem para enfrentar todo tipo de sofrimento. Só assim estaremos no caminho de Deus e da realização de sua nova aliança. Que o Senhor nos abençoe nesta quinta-feira e que nós possamos, a partir das 9 horas da manhã, ir ao encontro do Senhor, fazendo a nossa visita, o nosso agradecimento, a nossa oração no seu Santíssimo Sacramento exposto, adorando-o e amando. Assim seja. Amém. Você ouviu Evangelho do Dia com Padre Aldive. Oferecimento Paróquia São Mateus de Guariba.